Olá pessoal, Sargento Climaco do Corpo de Bombeiros de Brasília, hoje com um novo vídeo. O tema de hoje, classes de incêndio. E posteriormente estarei fazendo um novo vídeo que será sobre as técnicas de extinção dessas classes citadas. Então eu espero que você se inscreva no canal se não tiver inscrito, dê aí a sua opinião para que nós possamos continuar fazendo novos vídeos todas as quarta-feiras. Inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu joinha, compartilhe e acesse nossas redes sociais, link na descrição. Vamos ao vídeo. Classes de incêndio. Nós temos a classe A, a classe B, a classe C, a classe D e a classe E e a classe K. No Brasil é muito estudado as três primeiras classes, classe A, B e C. Mas hoje já estamos chegando até a classe K de incêndio para que o estudo nosso seja mais avançado. Por que estudar as classes de incêndio? Porque quando você for fazer o combate, quando você for fazer a extinção desses incêndios, cada tipo de extintores é para um combustível adequado. Então precisamos conhecer primeiro as classes de incêndio para que possamos utilizar o extintor correto, sabendo que o extintor sempre será para combater princípios de incêndio. Temos aqui as classes de incêndio. Classes de incêndio. Classes de incêndio. Eu irei explicar cada uma de um por um. A classe A de incêndio. Nós temos a classe A de incêndio. Então a classe A de incêndio são os incêndios que ocorrem em materiais sólidos. Essa classe de incêndio ele queima em superfície e em profundidade. Após a sua queima, ele vai deixar o que? Cinzas e brasas. Deixará resíduos. Então essa é a classe de incêndio, classe A. Nós temos exemplos de classe A de incêndio: madeira, papel, tecido, pano, algodão. Todos esses materiais combustíveis, quando estiverem em combustão, quando estiverem queimando, são considerados incêndios da classe A de incêndio. Temos a classe B. Classe A, classe B. A classe B de incêndio são os incêndios ocorridos em líquidos inflamáveis e gases. Tá? Ela tem como característica na classe B de incêndio queimar apenas em superfície. Ele não queima em profundidade, tendo em vista a alta temperatura do ambiente e o fogo não consegue penetrar naquela região. Então, o incêndio da classe B, são os líquidos e gases inflamáveis, eles queimam apenas em superfície. E após a queima, ele não vai deixar resíduos. Os incêndios da classe B, eles são divididos também em voláteis e não voláteis. Os incêndios voláteis são aqueles que queimam rapidamente, queimam muito fácil. Por exemplo, o álcool, a gasolina, o etanol, o próprio GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, e ele não se dissipa fácil, ele se dissipa muito rápido no ambiente. Já os líquidos não voláteis, eles precisam ser aquecidos para que ele entre em ponto de combustão, que ele comece a queimar, e quando ele iniciar a sua queima, esse período de queima vai ter um período maior, como por exemplo, o óleo diesel, o óleo de cozinha, a graxa. E se você colocá-lo em um recipiente, em um ambiente, ele não vai se dissipar. Então, os líquidos voláteis eles dissipam muito rápido e queimam muito rápido. E os líquidos não voláteis, eles têm que ser aquecidos, chegar a uma determinada temperatura para que ele comece a queimar e após ele inicie a sua queima, essa queima vai ter uma autossustentabilidade e ela vai demorar um tempo mais prolongado.
e ele não se dissipa rapidamente na natureza, no ambiente, os não voláteis. E os incêndios da classe C. Incêndios da classe C são aqueles incêndios que queimam em materiais elétricos, eletrônicos energizados. Ou seja, se ele não estiver ligado numa corrente, ele é considerado incêndio da classe A, material sólido que vai queimar em superfície e em profundidade. Porém, se ele estiver ligado em uma tomada, se ele estiver energizado, esse incêndio é de classe C. É um incêndio que tem reatividade, que ele reage com condutores, com a água, por exemplo, ele pode dar uma descarga elétrica no operador. Então, esses incêndios da classe C tem que se ter uma preocupação maior na hora do seu combate, para que o operador não saia dali vitimado de uma corrente, de uma descarga elétrica. O incêndio da classe C, ele vai ser considerado apenas classe C se tiver ligado em energia. Se não tiver, será considerado um incêndio da classe A, que é o sólido. Temos aqui a classe D, que são o quê? Os incêndios que queimam em materiais pirofólicos. Eles vão queimar em alta temperatura. E ele tem uma proporção também de ter reação com água. O titânio, o lítio, o magnésio, o zircônio e, por exemplo, a roda de magnésio do seu veículo. Se ele estiver em chamas e a roda estiver pegando fogo, há uma grande possibilidade de você utilizar o agente extintor inadequado e ele gerar uma centelha de explosão. Ele pode explodir aquele material que é pirofórico. Ele vai queimar em alta temperatura. Por isso, há necessidade do seu agente extintor específico para o combate desse princípio de incêndio. Incêndio da classe D, queima em alta temperatura, materiais pirofóricos. Temos aqui o classe E e o classe K, que eles estão chegando, mas ainda não está normatizado ainda no Brasil. Que são o que? Os classe A são os materiais radioativos, urânio, césio, onde faz raio-x. E o que acontece? Por ser materiais radioativos, eles podem também poluir a natureza, poluir o ambiente e pode no futuro gerar alguma doença cancerígena nas pessoas que têm contato. Então o incêndio da classe E é um incêndio que temos que ter um cuidado maior, temos que fazer consulta na ABIQUIM, temos que fazer contato com a CNEM, para que nós possamos fazer esse tipo de combate com segurança. E temos aqui, finalmente, o nosso incêndio da classe K, que são os incêndios em óleos e gorduras industriais. Esse tipo de incêndio, jamais poderemos utilizar algum objeto para fazer a extinção, algum agente extintor para fazer a extinção, se for derivado de água, H2O, porque vai fazer um processo chamado boil-over. Então, o incêndio da classe K são os incêndios em óleos, gorduras, fritadeiras, óleo de cozinha industrial. Esses dois itens aqui serão estudados com mais profundidade no Brasil, tendo em vista que hoje é preconizado a classe A, B, C e D. E como eu havia falado no início do vídeo, é importante que nós conheçamos as classes de incêndio para que nós possamos utilizar o agente extintor adequado, combater o princípio de incêndio e não se acidentar. Então no próximo vídeo eu estarei falando sobre as técnicas e os tipos de agentes extintores que serão utilizados nessas classes citadas. Então aguardo todos no canal, preciso que dê o seu joinha, que dê a sua ideia para que nós possamos fazer mais vídeos e consigamos chegar aí no final com o objetivo alcançado. Forte abraço, Sargento Climaco, até o próximo vídeo.